essa palestra em especial, a gente divulgou bastante como uma palestra de fluxo de trabalho, né, que é bem válida para todo mundo, mas eu vou trazer uma perspectiva especial, bem especial, e que eu gosto bastante, que é uma perspectiva de cagadas. Você vê muita palestra, todo mundo falando tudo que deu certo, né? Pô, isso daqui funciona, isso daqui dá certo e tal. Eu vou pelo lado contrário aqui, vou fazer uma palestra tudo que já deu muito errado, assim, na minha vida profissional, durante um bom tempo dela, e, e numa perspectiva de alguém que chegou a ser responsável pela gestão da coisa, né? Eu cheguei a ser coordenador ali, médio gestor e tal. Então, eu vou abrir meu coração. Vai ser um espaço bem de vulnerabilidade mesmo, assim, né? Eu tô falando das minhas merdas, né? Não é todo dia que a gente põe as merdas no slide. E aí, para falar dessas coisas, antes eu queria apresentar o lugar que eu trabalho, que é a K21, né? Hoje eu não faço mais merda na empresa que eu vou apresentar para vocês, eu faço merda na K21. Brincadeira. Eu entrego treinamentos e consultoria na K21 e eu gosto muito, assim, de trabalhar na K21. É um lugar que eu sou bem feliz. Essa foto aqui é daqueles tempos que a gente se encontrava, lembra? Tirava foto junto, assim, todo mundo. Então, bons tempos, bons tempos. É a última foto que a gente tirou antes de começar a pandemia na K21, de dezembro de 2019 e tal, e tudo mais. Mas antes de começar a falar sobre as cagadas, eu quero falar sobre um negócio que eu tô fazendo atualmente e tá dando certo. Não é cagada, né? É negócio bom, que é o Love the Problem, que é o podcast da K21. Eu sou suspeito para falar porque eu sou host do Love the Problem, então é óbvio que eu vou falar bem do Love the Problem, porque eu gosto, porque eu sou host, mas eu queria saber se alguém aí escuta o Love the Problem. Pode mandar aí no chat, disse escuta. Ó, a Carla falou que escuta, que é fã e tal. Muito bom, ó. O Vitor também escuta, a Auri também escuta, ó. O Vini começou a escutar. Tássio já escutou alguns. Boa. Eu vou deixar três episódios de recomendação aqui, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, que é o episódio 13, que é sobre Kanban. É um papo com a Amanda Varela. A Amanda é um dos principais ícones brasileiros em Kanban, mas ela mora hoje na Austrália. Ela é muito boa. Eu admiro muito a Amanda. Flight Levels e Business Agility, que inclusive a gente gravou presencialmente esse episódio com plateia e tudo, depois de uma aula, assim, foi bem divertido. E o último, que é Nossos Erros com Kanban, em que não só eu falei sobre cagada, mas o Rafa Albino e a Amanda também falaram sobre cagada, que eles já fizeram com Kanban e tal. Acho que são três bons episódios, muito porque nessa palestra eu não vou explicar tanta coisa no detalhe. Essa palestra aqui é mais para provocar, assim, cada um de vocês, né? É, No detalhe, tem conteúdo no Love the Problem, tem conteúdo no blog da K21, tem muito conteúdo aí. Inclusive, por falar em conteúdo, eu sei que cada um de vocês passa um bom tempo no Instagram rolando a telinha para baixo, certo? Se você quiser aproveitar esse tempo para ver conteúdo útil, segue o Love the Problem no Instagram também, ó. Estamos no Instagram, segue nós no Instagram também, para ter uns conteúdo útil ali no meio, né? Vê umas 3 fotos bonitas, conteúdo maneiro. Mais 5 fotos bonitas, conteúdo maneiro e tal, e por aí vai. Mas vamos começar a falar sobre essa minha história, e ela começa bem antes, inclusive tem muito a ver com o Instagram. Porque eu lembrei, quando eu fui montar essa palestra, que eu tinha uma conta no Instagram muito antiga, mas que era privada. Eu tirava as fotos e guardava lá só para mim, assim. E ninguém segue, ninguém nem sabe qual que é a conta. E aí eu achei umas fotos de 2011. Olha que maneiro, a foto de 2011, tá vendo? Novembro e tal. E aí eu quero saber de vocês, já que a gente tem o chat, vamos conversar pelo chat. Quer TC? Manda aí no chat. Onde vocês estavam em 2011? O que vocês estavam fazendo em 2011? 2011, ó, faz 10 anos, né? Bons tempos, lembra? Ó, o Vitor estava na escola, segundo ano do ensino médio, ensino fundamental, faculdade, primeiro ano do ensino médio, terminando a facu, ó, entrando na facu, o pessoal só lembrando dos bons tempos, ó, escola, muito bom, 2011. Eu estava lá em Pinheiros, acho que eu estava indo atender algum cliente, provavelmente nessa época,
E triste, assim, a foto é bem triste, todo mundo, tipo, na escadinha, indo pro trabalho, voltando do trabalho e tal. Mas essa não é a parte mais triste. O deslocamento aqui em São Paulo a gente já internaliza. A parte mais triste que eu tenho para mostrar para vocês é essa daqui, da gente em uma daily meeting por telefone com o nosso cliente, né? Uma daily meeting com o cliente por telefone. Já começa a subir o cheirinho assim, né? No ar, tá vendo? O cheirinho das cagadas começa a subir no ar aqui. Tanto que você vê aqui o Maurício, mandei essa foto pro Maurício hoje, aqui no canto, ó, muito animado na reunião. Eu tava tão animado que eu tava tirando foto. E o Tico, aqui, que era da nossa equipe na época, o Tico é muito bom, inclusive. Ele tava tentando se explicar aqui, né? Status report, pá. Vocês já viram Daily Meeting que vira status report? Alguém já viu? Não tem, no Brasil não tem, não. Na Suíça, a Auri deve ter trabalhado na Suíça com a galera lá na Suíça tem bastante. Daily Meeting que vira status report. Aqui não tem, não. Nesse caso aqui, não era esse o caso, com certeza absoluta. Pela cara do Maurício, vocês veem. O ponto é, nessa época eu praticava já agilidade há alguns anos, mas ainda estava tudo meio cagado. Certo? Assim, tinha bastante coisa estranha no meio, mas isso não era empecilho para a gente conseguir entregar. A gente entregava as coisas, a gente conseguia entregar a suor e lágrimas ali, né? Chorando sangue às vezes, mas a gente entregava. Isso era suficiente para eu ser promovido. Então, foi passando o tempo, eu comecei a ser promovido. Olha o Lula aqui, ó, tá vendo o Lula? Vê se um rapaz desse não merece ser promovido. Olha que topetinho maneiro, ó, camisa social. Na verdade, esse daí não é o Lula, é o Luiz Rodrigues, né? Aqui, ó, pô, uma pessoa dessa merece ser promovida, por certo, assim, tem que ser promovida, porque a gente entregava. Na real, a gente entregava, de algum jeito a gente entregava. E a gente experimentava bastante. Uma das coisas que a gente experimentava, tanto que essa foto aqui eu tava tirando meio que orgulhoso, assim, ó, era já Kanban, né? Porra, 2011 tô experimentando Kanban, assim, ó, pá! E tudo mais, mó orgulhoso, né? E aí eu já vou começar aqui, ó, falando sobre uma cagada que é geral no mundo, assim, que é o uso da palavra Kanban, certo? Eu escrevi Kanban aqui, ó, na foto, no Instagram, mas isso daqui não é um método Kanban. Isso daqui é um quadro Kanban. E aí, para não confundir uma coisa com a outra, eu chamo quadro Kanban só de quadro, para você não dizer que está usando método. Porque eu não estava usando método, mas eu não sabia, porque eu nem sabia que era um método. Certo? Então, a partir de agora, eu estou traçando um acordo aqui com vocês, um compromisso com vocês, que quando vocês forem se referir ao quadro, vocês vão chamar ele de quadro. Certo? O quadro é o quadro. Quando a gente fala Kanban a partir de agora, a gente está falando do método, o método Kanban. Beleza? Temos esse acordo? Ó, o Vini não fez o acordo, não vi ele fazer o jogo. Agora sim, temos um acordo, a Carla também. Muito bom. Beleza. Por que essa confusão acontece? Porque a nossa ciência, que é a ciência da tecnologia, né, ela é muito recente ainda. Então a gente ainda está descobrindo muita coisa. Os paradigmas que a gente tem dentro da nossa cabeça ainda são paradigmas pautados em ciências e engenharias que não servem para o nosso tipo de trabalho. O Don Heinertsen, que é um cara que eu vou usar como referência durante essa palestra inteira, inclusive o livro dele está aqui na cabeceira, ó. Posso ouvir um amém? Amém. Aqui, a palavra de Don Heinertsen. O Don Heinertsen, que é um autor que eu gosto bastante, ele diz que o jeito que a gente pensa hoje, o desenvolvimento de produtos digitais, ele está tão errado quanto a manufatura estava errada antes de descobrir o Lean, antes de descobrir o jeito Toyota de fazer manufatura. Então a gente ainda tem um longo caminho para trilhar. Ou seja, se você se identificar com alguma das cagadas que eu fiz lá em 2011, 12, 13 e tal, provavelmente é porque você também ainda está dentro desse paradigma e faz parte. Então, eu quero começar aqui a palestra pedindo para você pegar um pedacinho de papel e uma caneta. Se não tiver no computador, pode ser um notepad, tá? Eu deixo ser um notepad, mas papel e caneta é legal, que é físico, né, tal. Porque eu quero que vocês façam uma autoavaliação, assim, ó, pessoal mesmo, de quantas dessas cagadas vocês também fazem, certo? E aí vão ser 3, tá? Eu vou dar ênfase aqui em 3 principais, e aí para cada uma dessas 3, no momento certo, eu vou pedir para vocês colocarem do tipo, ó, primeiro
primeira cagada do Lula. Pô, eu ainda faço frequentemente esse tipo de coisa. Ou eu faço às vezes, né? A carinha no meio ali, ó. Ou isso daí não, isso daqui eu já resolvi, isso daqui eu não erro mais, certo? Então, sempre que eu acabar de falar uma das minhas cagadas, você vai lá e marca uma carinha feliz, uma média ou uma triste. Beleza? Temos combinado? Beleza, então vamos lá. Importante, tudo isso que eu estou falando para vocês é uma jornada de aprendizado. Essa minha jornada de aprendizado, eu só comecei a me dar conta dos reais problemas no fluxo de trabalho que eu operava quando eu fiz o treinamento de Kanban em 2015 com o Toledo e com o CFC. Inclusive, esse foi o treinamento no qual eu fui convidado para trabalhar na K21. É bem marcante assim, essa foto. Pá. Inclusive, eu já não estava mais trabalhando nessa outra empresa, eu estava no ano meio que sabático, assim, falei, foda-se, vou fazer nada da vida. E estava só fazendo uns cursos, indo em evento, voluntariando e tal. Conheci a Auri, conheci o Samuca lá no Scrum Rio, voluntariando, trabalhamos junto. E eu já estava meio que sem camisa engomadinha, né? Os cabelos já começavam a crescer, você viu aqui no fundo da sala e tal, ó, encostado, comendo enquanto a aula estava rolando, já estava em outra vibe, assim, né? Mas a partir desse treinamento, eu comecei a refletir sobre como a gente fazia gestão no desenvolvimento de software que a gente fazia lá na empresa anterior. E aí a primeira coisa que eu parei para refletir foi sobre aquele quadro. Não chamei de Kanban, tá vendo, né? Quadro. Aquele quadro lá, que eu tinha foto lá desde 2011 e tal. E aí ele é um quadro meio que tradicional, né? A fazer, fazendo e feito, tá vendo? Clássico, né? Vocês já usaram um quadro assim? A fazer, fazendo e feito? Clássico, né? Quem nunca? Quem nunca fez um quadro assim? E aí a primeira pergunta que eu me fiz depois desse treinamento de Kanban foi, beleza, por que que eu uso um quadro, né? Ou por que que eu usava um quadro? Se você for pensar lá naquela época de 2011, a minha resposta seria porque alguém falou para usar. Alguém falou que fazer agilidade envolve usar um quadro e eu vou usar um quadro aqui porque sim, né? E tudo bem, assim, não vou ficar questionando. Mas tem coisas mais profundas dentro dessa resposta de por que usar o quadro que são pouco faladas quando a gente fala de quadro. Para começar a conversar sobre essas coisas mais profundas, eu confesso que eu não achei nenhuma foto minha daquela época. Mas procurando na internet, eu achei uma foto da Netinha Paiva. Sabe Deus quem é Netinha Paiva? No Flickr. Nunca usei o Flickr também na vida, mas achei essa foto que eu acho que dá para exemplificar bem o que eu quero dizer aqui. O que a Netinha Paiva está mostrando aqui nessa foto? Vocês me dizem, vai, me diz no chat, o que ela está mostrando nessa foto? Vai, olha com atenção. Não é possível. Um evento, será que é um evento? Uma fila, fila, fila. Fila do quê? Da onde? Vai, olha aí. De um parque. Que parque? Vai, vocês sabem, a gente vai conseguir, vai. Que parque que é esse? Alguém já foi, não é possível. Não é possível, não pode ser. Hopi Hari aí, olha, não foi o Beto Carreiro, não. É a Hopi Hari, tá aqui, ó. É a Montezum, gente. Aqui, ó, é o sonho de todo paulistano colar no Hopi Hari uma vez por ano e se divertir e tal. A Netinha estava no Hopi Hari, na fila da Montezum, e ela fez um comentário aqui, ó. As pessoas esperam 2 horas no mínimo na fila para menos de 1 minuto de emoção. Isso é que é gostar de adrenalina. Comentário da Netinha Paiva, muito bem colocado. E eu vou diagramar isso. Então, olha só o diagrama que eu fiz, que belíssimo diagrama. De 1 a 2 horas na fila, 120 minutos de fila, certo? Para 1 minutinho de montanha-russa. Todo mundo ok com isso? Beleza. Ok, porque vocês não estão na fila, né? Porque se tivesse na fila, você tá puto. Eu, como um bom gestor, assim, ó, encarnando o gestor, sou um bom gestor, temos bons gestores aí no mundo. Eu, como um bom gestor, eu me proponho a resolver isso. O que eu vou fazer? Eu vou cortar esse tempo pela metade. Estão comigo? Gestor bom, hein? Vou cortar esse tempo pela metade. Quer ver? Quer ver mesmo? Pô, tá aqui, ó. Agora, ao invés de 1 minuto de montanha-russa, vocês vão ter 30 segundos. Cortei pela metade o tempo, certo? Cortei pela metade o tempo. O tempo de fila? Não, cortei pela metade o tempo de ação, né? O tempo de ação ali pela metade, a fila é consequência. Fila não importa com fila, eu me importo com o tempo de montanha-russa. Eu fui contratado para gerir uma montanha-russa, gente. Não foi para gerir a fila da montanha-russa, certo?
Acho que a gente precisa conversar sobre isso. Por quê? Porque essa situação que estava no Hopi Hari, do parque lotado, né, de muita gente, ela acontece no nosso dia a dia também. A diferença é que ao invés de, no nosso fluxo de trabalho, passarem pessoas, como no Hopi Hari, no nosso fluxo de trabalho passam atividades, certo? Então tem aqui, ó, atividades, ó, um quadro e tal. E aí no nosso dia a dia, gerindo essas atividades, se tem muita atividade, muita atividade, o que geralmente a gente faz? E aí eu vou falar por mim, tá? Naquele tempo lá, 2011, 2012, 2013, o que eu fazia era dar um gás nas atividades, ó, pá, pô, gás, inclusive já virei noite, pô, quantas noites, eu lembro, pô, eu e o Rodrigão, a gente dormindo no chão, assim, porque não aguentava mais trabalhar, aí tomava uns cafés, assim, 4 horas da manhã, levantava e voltava pro computador e vamos, tem que fazer o deploy, pô, não, tem que entregar e tal. Então a gente se esforçava mais, né? A gente, pô, tá cheio, vamos se esforçar, vamos se esforçar. E aí minha pergunta para vocês, você se esforçar muito para codar mais rápido, né? Você se esforçar para fazer, para acabar a tarefa mais rápido, acabar a atividade mais rápido. Você está diminuindo, né? O tempo de montanha-russa ou o tempo de fila? Você está otimizando o tempo que a atividade está parada esperando para você pegar ou o tempo que você demora fazendo a atividade? Você virar a noite trabalhando ali, ó, pá, você tentar entregar tarefa mais rápido, atividade mais rápido. Você está otimizando o tempo de ação ou você está otimizando a fila? Responda aí no chat. Pergunta, ó. Estou fazendo uma atividade mais rápida. Ação. Nós já temos 2 pessoas aí. Ação. É isso, gente. A solução que eu dei para a montanha-russa, que não fazia o menor sentido, diminuir o tempo de montanha-russa, é o que a gente tenta fazer quando o nosso parque está cheio. A gente tenta otimizar o tempo de ação, ao invés de otimizar o nosso tempo de fila. Se não faz sentido na montanha-russa, também não faz sentido no seu dia a dia. Abandona aquela pressão colocada em cima da equipe de desenvolvimento e começa a gerir melhor a fila que vem antes da pessoa pegar a atividade para fazer. É isso que falta hoje na gestão do trabalho do conhecimento, certo? Segundo Don Heinertsen, a fila, o tempo de fila, é a principal causa da baixa performance nas equipes, nas empresas que desenvolvem produtos digitais. O estoque, o que é estoque no trabalho do conhecimento? É qualquer trabalho que entrou na fila e eu ainda não entreguei. O estoque parado nessa fila, ele, como é um trabalho do conhecimento, ele é fisicamente invisível. E aí as coisas vão se acumulando nessa fila e não dá nem para a netinha tirar foto, porque eles são invisíveis. E ninguém está vendo eles lá na fila, e aí a fila vai deteriorando todo o nosso fluxo. E não só o fluxo, né? Vai deteriorando qualidade, vai deteriorando motivação, vai deteriorando tudo. Porque o trabalho do conhecimento ele é perecível. Se ele fica parado em fila, ele está apodrecendo. Se a gente não vê essa fila, a gente não vai resolver ela. Então, quando a gente fala sobre usar um quadro, eu não estou falando um quadro para dar visibilidade sobre as atividades que a gente está fazendo. Isso é secundário. O quadro é para ter visibilidade das filas de trabalho. Se preocupa muito mais em gerir as filas do que gerir as etapas ativas do trabalho. E aí eu vou dar aqui um passo a passo para já começar a ajudar quem quiser entrar nessa brincadeira, certo? Primeiro passo, tenta enxergar qualquer tipo de trabalho que já esteja comprometido, certo? Então, se alguém tem expectativa em algum dia receber esse trabalho, bota lá, abre um Miro, abre um mural, abre um Slice, vocês conhecem Slice? Digita slice.tools, ó, sucesso, hein? Abre uma lista lá do Slice, vai cadastrando os trabalhos, tudo que for trabalho, tudo que a gente já se comprometeu a algum dia a fazer, ou seja, alguém tem expectativa de receber, e que a gente ainda não entregou, certo? Vai jogando. O que você vai ver? Que existem etapas diferentes para cada um dos trabalhos. Assim, um já está mais avançado, o outro está mais atrasado, né? Vai separando essas etapas, e se você conseguir nomear as etapas, melhor. Aqui esse fluxo, por exemplo, é de um time de advogados.
Legal, né? Não é só para tecnologia, certo? Qualquer trabalho do conhecimento, advogado é um trabalhador do conhecimento. Então a gente tinha alguns contratos aqui, eles elaboravam contratos, elaborando, alguns revisando, alguns assinando, alguns arquivando e alguns feitos. Beleza, uma primeira visibilidade. Depois que você tiver essa visibilidade, tenta separar o que está em algum estágio de ação de fato, ou seja, tem alguém trabalhando nessa coisa mesmo, e o que ainda está esperando para alguém começar a trabalhar dentro dessa etapa. Percebe essa divisão? Ó? Então, de tudo aquilo que estava arquivando, na verdade, tem dois arquivando mesmo. O resto está esperando para arquivar. De tudo aquilo que estava assinando, na verdade, tem um assinando só. O resto estava esperando para assinar. De tudo que estava elaborando, tem dois só elaborando. O resto está esperando para começar a elaborar em algum momento. Separa para você começar a ver essas filas. E aí, nomeia essas filas. Porque sempre entre duas etapas de ação vai existir uma fila. Isso é um fato, certo? Espera, ação, espera, ação, espera, ação, espera, ação. Qualquer fluxo de trabalho vai funcionar desse jeito. Pode ser que a fila seja mínima, certo? Pode ser que, pô, tem sempre disponibilidade de quem vai puxar, então a coisa nem para na fila, mas a fila existe. Só é muito rápida, mas a fila existe, certo? Entre duas etapas de ação, sempre vai existir uma fila. Beleza? Enxerga essa fila. Se você não enxergar essa fila, segundo Don Heinertsen, né? Não sou nem eu falando, segundo ele, se você não vê essa fila, não vai ter nenhum tipo de predador natural para manter ela sob controle. Não vai ter ninguém se importando em acabar com essa fila. Então, se você usa um quadro, é para gerir filas. E agora eu quero que vocês façam a primeira análise aí. Primeira análise, certo? Eu fazia essa cagada, meu quadro não tinha fila nenhuma, só tinha coisa em ação. Eu quero que vocês se analisem. Primeiro erro que eu cometia, primeira cagada, gerenciar o que cada um está fazendo, mais do que gerenciar as filas de trabalho, né? Vê aí, você ainda faz isso? Se você ainda faz, põe uma carinha triste. Se você às vezes faz, põe uma carinha aí média. Se você ainda, pô, faz, mas está deixando de fazer, ainda dá na média. Se você não faz mais, põe a carinha feliz, ó, certo? Então fiquem atentos aí. Se autoavaliação é privado, vocês estão fazendo um papelzinho aí que é privado, né? Ó, tem gente mandando aqui ainda, boa, já tem gente colocando aqui para a gente ter uma média. Ó. Putz, não sei, não tá tão bom assim. Beleza, vamos continuar a análise aqui porque tem mais cagada para vir. Ainda na foto da Netinha Paiva, aqui ó. Netinha Paiva foi fundamental para essa palestra, hein? Já pensou um dia eu conhecer ela? Ela está assistindo essa palestra, quem sabe? Mas vamos lá. Ainda analisando, ela falou: beleza, muita fila, pouco tempo de ação, tudo bem. Na perspectiva de alguém que é trabalhador ali do Hopi Hari, né? De alguém que está gerindo esse brinquedo, de alguém que está trabalhando nesse brinquedo. Se você, trabalhador, percebe que a fila está grande, o que você faz? Porque o Lula falou que trabalhar, mas trabalhar muito não adianta, né? Pô, otimizar o tempo de ação não adianta. O Lula falou lá. O que eu faço então, Lula? Eu vou te dar a resposta em uma palavra. Estão preparados? É chocante a resposta. É chocante. Estão preparados? Uma palavra só. O que você, trabalhador de um sistema que está sobrecarregado, faz quando a fila está grande? A resposta para isso é uma palavra só, chamada folga. Inesperado, hein? Oh, como assim, Lula? Folga? Como assim? Porra, já tá abarrotado. Você quer folga? Calma, eu não tô falando folga do trabalhador, eu não tô falando de descanso remunerado, eu tô falando de folga do sistema. O que é folga do sistema? Para explicar isso, eu vou mostrar o Hospital das Clínicas. Já foram no Hospital das Clínicas? Não? Que bom, porque só vai para o hospital quem tem algum problema de saúde, né? Eu já estive no Hospital das Clínicas em 2018, eu tive um problema grave de saúde, muito grave, e depois, calma, me recuperei, estou bem hoje, 100%, suavão e tal. Sou muito grato ao Hospital das Clínicas, ao SUS e tal, o bagulho funciona mesmo. Salvou minha vida, sério, salvou minha vida. Mas eu voltei lá para fazer exame várias vezes. E aí, olhando essa foto aqui, eu comecei a analisar muito a questão de folga. Se você olhar para essa foto, você vai achar
que o negócio está sobrecarregado, né? Parece, não parece? Muita gente acumulada, né? Pô, acumulada, acumulada, acumulada. Inclusive, se você for no Hospital das Clínicas em qualquer momento, você vai ver que está acumulado um monte de gente lá. Mas esse acúmulo de gente é antes da catraca de entrada. Antes do portão de entrada, sempre. No Hospital das Clínicas, você sempre vai ver gente acumulada antes do portão de entrada. Porque do portão de entrada para frente, o sistema tem folga. O que é o sistema tem folga? Se existem 20 leitos de UTI, 5 estão livres o tempo todo. Se existem 100 médicos, eu tenho pelo menos 20 médicos sem fazer nada. Se existem 15 máquinas de raio-x, eu tenho pelo menos 3 delas desocupadas o tempo todo. Isso é folga. Quando eu falava sobre isso em 2018, 2019, para contar sobre minhas experiências lá no Hospital das Clínicas, era mais difícil de explicar. Hoje, em tempos de pandemia, é mais fácil, porque uma das métricas que a gente está acompanhando é o quê? Percentual de ocupação das UTIs, né? Todo mundo sabe disso. Folga no sistema. Essa folga no sistema, o Don Heinertsen, ele analisou há muito tempo atrás, quando ele foi lançar o Flow, e está dentro de um dos princípios dele aqui. Ele diz que em um sistema que tem até 60% de utilização, a gente tem um nível de folga suficiente para qualquer coisa que entrar nesse sistema não pegar fila. O tempo de fila é baixíssimo. Agora, se essa taxa de utilização vai de 60% para 80%, o tempo de espera dessa fila dobra. Quando a taxa de ocupação passa de 80% para 90%, o tempo de espera dobra de novo. Quando vai de 90% para 95%, dobra mais uma vez. Percebe que é exponencial a coisa? A gente precisa começar a prestar atenção na quantidade total de trabalho no sistema para entender quão perto ou longe da nossa capacidade a gente está. Lá no exemplo dos advogados, é interessante fazer essa análise, porque assim que a gente deu visibilidade, esse aqui é um dos clientes da K21, né? Essa equipe de advogados. Assim que a gente deu visibilidade, para uma equipe de 10 advogados, vocês conseguem olhar nesse quadro quantos itens tinham em andamento. Chuta aí no chat. Quantos itens vocês acham que tem em andamento aqui? Vai, chuta. Eu sei o número, hein? Ó, mais de 100, vai, mais. 147, 120, 134, 126. Tem quase 500, gente. Tem quase 500 itens nesse fluxo de trabalho para 10 advogados. Vocês acham que isso pode ser chamado de um sistema com folga? Não, né? Nem, nem, nem pensar, né? Isso não é um sistema com folga, certo? Talvez o limite para esse sistema, se eu tenho 10 advogados, seria a gente se comprometer, a gente ter na fila e em atividade, né? Total no sistema, no máximo uns 20, 30 contratos. E olha lá, 50 estourando, meu Deus do céu. O número de itens com os quais você já se comprometeu e não entregou é fundamental para você conseguir operar dentro de um sistema com folga. Porque se você não tiver folga, vai morrer paciente na porta, vai morrer paciente na fila. Certo? A analogia que eu geralmente uso para isso é como se o nosso sistema de trabalho fosse um tanque. Um tanque com capacidade limitada. Algumas perguntas boas para vocês fazerem beleza, qual que é a capacidade do meu tanque? Quantos itens de trabalho eu consigo ter nesse tanque antes dele explodir? Qual que é o máximo, né? O nível máximo? Será que eu deveria parar de colocar mais trabalho ou começar a colocar mais trabalho dentro do tanque? Será que a quantidade de trabalho que está entrando é parecida com a quantidade de trabalho que está saindo? Porque se estiver entrando mais trabalho do que está saindo, o tanque vai encher. E uma hora vai chegar no limite. Inclusive, a alta utilização da capacidade de sistemas é a grande causa do tempo alto de entrega. A galera vem cobrar geralmente do percentual de conclusão dos itens que estão em ação, quando na verdade o detrator é o tamanho da fila, porque são coisas que já estão no sistema e que estão apodrecendo, e o tempo de entrega começa a ficar maior, certo? Se você não conseguir ver claramente qual que é a quantidade de trabalho total no seu sistema,
fila mais ação, né? Você provavelmente vai estar operando às cegas. E operar às cegas é perigoso. Você vai depender da natureza para isso resolver. E a nossa natureza no dia a dia do trabalho é o mercado. E o mercado não tem dó. É melhor você começar a olhar para essa quantidade de trabalho ativamente, porque a consequência disso vai ser desastrosa, se você deixar a cargo do mercado, certo? Então, para esse segundo problema, não gerenciar de forma saudável a quantidade total de trabalho em que estamos nos comprometendo, né? Com que estamos nos comprometendo. Como que está a carinha de vocês? Vocês já estão observando a quantidade total de trabalho? Vocês já sabem qual que é o limite máximo do tanque de vocês? Eu não estou falando individualmente, eu estou falando da Gera, né? Das empresas que vocês trabalham, né? Ou da equipe, pelo menos. Vocês sabem hoje quantos itens de trabalho já passaram do portão e ainda não saíram? É o mesmo fluxo do hospital. A minha vida foi salva em 2018 porque o fluxo do HC tinha folga. Depois do portão, só entra quem vai ser atendido de fato. Em um tempo suficiente para a pessoa não morrer. Certo? E funcionou. Temos aí, ó, já duas carinhas tristes no chat. Bons pontos para a gente discutir mais tarde. Essas carinhas tristes, porque existe esperança. Mas eu quero falar de uma próxima cagada minha, que tem muito a ver com esses tanques ainda, que é o seguinte. Depois de muito tempo, eu descobri que antes do meu tanque de trabalho, do tanque de trabalho do meu time, existia um outro tanque que depositava trabalho no meu tanque. Isso é uma sequência gigante de tanques, né? Um vai depositando trabalho, que vai depositando trabalho e tudo mais. E aí a principal cagada aqui é que eu não via esse tanque que estava antes. E aí a quantidade de trabalho que chegava no meu, que depende muito da vazão anterior, era negligenciada. Eu não sabia quanto trabalho estava por vir, né? E aí, no final, a sua vazão de entrada vai ser igual à vazão de saída da etapa anterior de trabalho, certo? Sempre. E numa organização, dificilmente alguém tem domínio de ponta a ponta de toda a vazão de entrega, certo? Tem o comercial lá no começo, lá no final tem a galera que põe produção lá no cliente. Então, é um conjunto de vários tanques e nenhum deles pode estar lotado. É isso que forma a famosa imagem do riozinho da K21, carinhosamente chamada de imagem do riozinho, né? O True Agile. É isso que forma esse rio, que é o rio que a gente queira que esteja fluindo. Se você não tem visibilidade nenhuma desses tanques que vêm antes ou depois do seu trabalho, o que vai acontecer é que vai ficar trabalho acumulado em alguma das etapas desse rio. Vai inundar essa etapa. E inundar é perigoso, né? Tem que subir móvel, tem que colocar em cima da mesa, geladeira, né? Dá puta trampo. Ninguém gosta de alagamento, né? Então, o que acontecia aqui era que no meu time a gente mandava bem, a gente conseguia entregar os rolês que chegavam. Eu falei, né? Eu estava sendo promovido e tal e tudo mais, mas ficava tudo estocado no próximo tanque, que já estava explodindo. Ó, o Vitor tá rindo aí, lá na Suíça acontece isso, tá? Aqui no Brasil é difícil, mas na minha equipe acontecia. Então a gente aqui, ó, mandava ver, ó, entrou, pá, a gente entrega, entrou, a gente entrega, pá, pá, e ficava tudo parado na próxima etapa do rio. E o consumidor que é bom não recebia porcaria nenhuma. Inclusive, dica, quando a gente começou a botar na mão do consumidor, a gente descobriu que ele não precisava daquilo. E aí todo o nosso tempo foi gasto inutilmente. A vida é muito curta para você fazer coisa inútil, certo? Fica de olho nesses tanques até você entender de onde vem, para onde vai e garantir que esses níveis estão adequados à capacidade de cada etapa, certo? Porque talvez a dor da pessoa que vem na etapa posterior à sua é culpa sua, que não nivelou direito a sua capacidade e a sua vazão, certo? Puxa essa resposta para você. Tem um livro que mostra isso muito bem, inclusive a capa do livro é essa, que é do tipo, putz, a gente está fazendo agilidade aqui, ó, estão mandando muito bem agilidade aqui e tal, a gente é muito, muito bom. E o resto tá todo oculto, né? Ninguém tá nem vendo assim as conexões entre as etapas, né? Tá cada um fazendo o seu e ninguém vendo o todo, né? A gente é trabalhador do conhecimento, a gente trabalha com sistemas de trabalho que são complexos por natureza. E dentro de um sistema complexo, Russell Eckhoff, que é um pensador sistêmico fantástico, ele diz que a soma das partes, ela não é o todo. O todo é dado muito mais pela conexão
entre as partes do que pela parte em si do sistema. Ou seja, se você está muito preocupado ou muito preocupada com o seu time, talvez você devesse estar olhando muito mais para a conexão entre o seu time e os demais, ao invés de tentar otimizar seu time. Porque em 2012, 2013, eu otimizei muito meu time e isso não resultou em uma otimização do sistema como um todo. Isso não resultou em mais valor na mão do meu consumidor. E aí eu quero saber de vocês, quanto a essas conexões hoje, preocupar-se mais com o meu time do que com as conexões entre meu time e os demais. Como que tá isso? Marca aí, pega o papelzinho, puxa aí, ó. Puxa aí, escreve. Como que tá isso hoje no seu time? Ó, o Vini já mandou uma carinha triste aqui, ó. Faz parte da vida, ó. A Auri já tá sorrindo, muito bom, problema resolvido na vida da Auri, boa. Então vai marcando aí. Eu já vou deixar uma recomendação aqui depois dessa terceira cagada, que é esse livro, Repensando a Agilidade, que é o livro que eu falei que é a imagem da capa. É um livro que eu li em 2 dias, assim, é muito, muito bom, eu gosto bastante. É do Klaus Leopold, que é um cara genial, sensacional. E antes de partir para o final, eu queria deixar um resumo aqui, né? Do que vocês podem fazer a partir de hoje, assim espero, dentro das suas equipes. Primeira coisa, gerenciar o que está na fila mais do que o que cada um está fazendo. As suas daily meetings deveriam ser sobre isso, né? As suas reuniões deveriam ser sobre a fila, muito mais do que a etapa ativa. A não ser que a etapa ativa esteja bloqueando o resto da fila, certo? Se for esse o caso, discute a etapa ativa. Se não, a conversa é sobre fila. Gerencia a quantidade de trabalho que tem no sistema inteiro, que a gente já se comprometeu, certo? Essa quantidade é fundamental para a caixa não explodir, né? Para a caixa d'água não explodir. E gerencia as conexões do seu time com os demais, mais do que olhar o seu time de forma isolada, certo? Se vocês fizerem isso, vocês vão conseguir chegar em alguma coisa próxima do que eu, Rodrigo Maurício, enquanto equipe aqui, junto com o Tico, a gente perseguia lá em 2011. No final, a gente estava perseguindo isso que eu estou tentando plantar aqui na mente de vocês, que é espaço para a gente ser trabalhador criativo de fato. Aqui em 2011, a gente estava numa sala bolando a arquitetura do sistema, com post-it, pai, discutindo e aprendendo. É para isso que a gente é pago. Não é para vir à noite codando. Só que para ter espaço para isso, a gente precisa de uma gestão adequada de fluxo, certo? A gente é trabalhador do conhecimento, a gente é trabalhador criativo. O que eu estou falando aqui é para cada um de vocês criar um terreno fértil para a gente conseguir criar, para a gente conseguir inovar, para a gente conseguir exercitar o nosso poder criativo e não ser mero tarefeiro que põe as coisas no feito, sem olhar para o todo, sem olhar para o sistema. Se vocês falharem nisso, tá tudo bem também. O mundo ele se adequa. Tá tudo bem, mas a maioria das pessoas na sua empresa vai procurar lugares melhores para trabalhar. Esse é um fato. O Maurício hoje está no Nubank. O Rodrigo hoje está como Product Manager no iFood. Eu estou na K21 desde 2016, feliz da vida. E aquele sistema mal gerido ficou para trás. Sistemas mal geridos, fluxos mal geridos, são abandonados por trabalhadores com potencial. Esse é um fato, certo? Fiquem atentos a isso. Hoje na K21 eu sou muito feliz porque eu consigo exercitar meu potencial criativo, desde o Love the Problem, né, que é um trabalho bem maneiro que a gente faz, até ter espaço para fazer treinamento, para me desenvolver, né? Essa foto aqui sou eu lá no Canadá fazendo treinamento para virar trainer de Kanban oficialmente e tal. E lá eu conheci o Cliff, que fundou a Flight Levels Academy com o Klaus e pipipi, papapá. É isso, a nossa vida tem que ser isso, gente, trabalho criativo. Eu vou deixar de novo a dica do Love the Problem, os 3 episódiozinhos aqui que eu recomendei lá no começo. Mas, para quem curtiu bastante a palestra e curtiu essa perspectiva de fluxo, eu recomendo bastante a obra do Don Heinertsen, o The Principles of Product Development Flow, mas esse livro aqui é denso. Eu estou lendo ele já faz mais de um ano, tentando ler de ponta a ponta. Antes eu consultava só partes dele, assim, ó. Aí faz mais de um ano que eu estou tentando ler de ponta a ponta. E aí, para isso, ó, a Carla já conhece, para isso, para facilitar nesse processo, eu, o Danilo Garcia e o Guilherme Guitti, que são 2 caras que manjam muito de fluxo, a gente está gravando um episódio para cada capítulo do livro.
Então a gente troca ideia para tentar digerir, deixar ele mais digerível para quem quiser ler, mesmo porque o livro é só em inglês e ele é complexo e tal. Então o podcast chama Segue o Flow, acompanha o Segue o Flow, vai ouvindo capítulo a capítulo e tal, e bora trocando ideia. O nosso relacionamento, para quem já ouviu Love the Problem, ele já existe desde que você já ouve Love the Problem ou já fez algum treinamento da K21. Para quem ainda não ouvia ou não tinha feito treinamento com a K21, nosso relacionamento está surgindo agora. Eu espero que ele continue, consegue o flow com o Love the Problem e vamos trocando ideia, vamos trabalhando junto e por aí vai, certo? Para quem quiser se manter em contato comigo, é altamente não recomendável me chamar no LinkedIn, porque eu não atualizo meu LinkedIn, ele está lá às moscas, mesmo porque eu não estou procurando trabalho. LinkedIn é bom para quem está procurando trabalho, né? Eu não estou procurando trabalho, então tá às moscas lá. No Twitter eu estou bem ativo, e o Love the Problem no Instagram também é bem ativo. Inclusive, eu lembrei que eu mudei meu Twitter. Deixa eu trocar aqui, ó. On the fly, Lula Coach. Pronto, mudei. Pronto, fica mais bonito. Luiz PHG, eu não sou mais Luiz, eu sou o Lula. Pronto, agora tá bonito. Então, segue nós aí, segue o Love the Problem no Instagram. E é isso.